noite. Boa noite, minha gente. Está começando a nossa 7ª edição do Papoeira. Eu sou a Cláudia Rezende, mestranda do programa de ensino da História, Ciência e da Matemática, aqui pela UFMC. Bom, aqui tem um currículo aqui para falar e eu fico sempre muito sem jeito de falar sobre mim mesma, né? Sou uma brincante de maracatu, sou uma professora da rede municipal de São Paulo, atuo na educação infantil e dentre outras tantas coisas, andanças e vivências que a gente tem por aí, a gente vai fazendo muita coisa. Hoje, a gente está recebendo essa maravilhosa, a Márcia Lima Bispo, conhecida como a Índia da Capoeira. Márcia, agora eu vou ler aqui. A Márcia é graduada em Capoeira pelo mestre Eduardo Negão, do grupo Cadência Brasil Capoeira. Atuando na capoeira há 13 anos. Ela é formada de cultura indígena e afro-brasileira. Desculpa, gente, vou cortar essa parte. Atuando na capoeira há 13 anos, a Márcia é formadora de cultura indígena e afro-brasileira pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, desde 2014. Sua trajetória levou-a a ensinar capoeira em várias cidades do Brasil e até na Inglaterra e na Alemanha. Além disso, é professora e árbitra de xadrez e do jogo indígena Jogo da Onça, com títulos importantes no xadrez em São Paulo. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais sobre essa mulher incrível, vamos mergulhar em suas histórias e experiências. Márcia, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. Obrigada. Márcia, você tem uma longa trajetória, né? Vou virar aqui um pouquinho de frente para você. Você tem uma longa história na capoeira, tanto quanto praticante, como formadora. Como que você vê o papel da capoeira dentro das escolas, né? Como você acha que ela pode funcionar especialmente como uma ferramenta para discutir a cultura, para discutir a ancestralidade, para falar sobre resistência? Bem, boa noite. Eu queria só completar essa apresentação. Eu sou filha de cearense, baiano, né? Sou filha da periferia de São Paulo, me tornei professora, hoje dou aula na rede municipal de educação e depois me tornei diretora de escola e é uma alegria estar aqui, né? Então, para começar essa nossa capoeira, essa nossa conversa, acredito que a capoeira na escola ela pode ser um grande instrumento, um rico instrumento, facilitador de aprendizagens necessárias para a educação da atualidade, necessárias para a educação identitária, para a educação onde nós nos conhecemos de verdade, conhecemos a nossa história e aí sim podemos atuar melhor no mundo, na sociedade, porque houve uma lacuna dos conteúdos ensinados na escola para os conteúdos que deveriam estar sendo ensinados na escola. Houve inclusive muita mentira sendo ensinada na escola ao longo de muitos anos com um currículo europeizado. E nós temos agora o avanço dessa visão de currículo, onde nós olhamos para as nossas histórias, para as histórias do nosso povo primeiro, dos nossos povos originários, depois dos nossos povos africanos que foram trazidos para o Brasil e contribuíram para a formação da nossa cultura, do nosso povo, da nossa história. E então, assim, a capoeira é uma das grandes ferramentas que tem o potencial de poder, de forma materializando, uma das grandes elementos da nossa cultura, que hoje é reconhecida no mundo inteiro e que pode estar fazendo esse elo, essa retomada desse elo a essa história que sempre deveria ter sido nosso currículo, o currículo das escolas do Brasil. A capoeira tem esse potencial,
porque ela está lá no comecinho da nossa história de resistência, de luta contra as desigualdades e das culturas que vieram formar, as culturas dos que já estavam aqui, dos colonizadores. Então, para que nós possamos realmente cumprir o que é meta da educação hoje, que hoje a gente tem como lei ter as histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas sendo ensinadas nas escolas. E a capoeira consegue ser essa ferramenta por si só. Você não precisa ficar inventando outras coisas e colocando que a capoeira tem esse potencial, né? Então, eu acredito que ela como ferramenta, fora a questão da aprendizagem que dá para acontecer com a prática da capoeira, a história da capoeira, com como a capoeira se desenvolve como luta, cultura e manifestação de resistência. A capoeira, ela se coloca, então, né, como um ponto importante para a viabilização, né? A gente fala muito de implementar a lei, de implementar as ações que estão na Lei 10.639 e também da 11.645. A gente fala muito de implementar, né? A capoeira por si só, ela traz na sua prática, na sua vivência, nessa experiência, isso que a lei convida a gente a fazer. Convida, né? Obriga, né, minha gente? A gente fazer. Você falou que a capoeira é conhecida no mundo inteiro, né? A capoeira já foi levada para o mundo inteiro. Conta como foi essa experiência de levar a capoeira lá para a Inglaterra, para a Alemanha, e como foi a receptividade das pessoas, né, que não são brasileiras, para essa coisa que é tão nossa. Como é que foi essa experiência? Foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Porque eu sou apaixonada pela capoeira, porque me identifico, né? O sangue pulsa, o coração pulsa mais forte, né? Quando eu vejo capoeira, quando eu pratico capoeira, e a experiência de estar fora do nosso país, num país europeu, e o respeito e o reconhecimento que eles tinham à arte capoeira e à cultura capoeira foi impressionante. Eu fiquei primeiro impressionada, impactada, né? Na verdade, não fui levando, mas nós éramos convidados de um evento que ia acontecer lá, um evento de capoeira de um brasileiro que desenvolve capoeira em Londres. Foi a primeira parte do evento. E o respeito que eles tinham, a vontade de querer aprender, que achavam aquilo lindo, achavam aquilo, assim, fantástico. Era lindo, o brilho nos olhos dos londrinos em querer aprender capoeira, em querer ver a gente jogando capoeira, em se dedicar, por exemplo, a aprender a língua portuguesa, porque a capoeira é a arte que mais leva a língua portuguesa para os outros países do mundo. E aí tudo é praticado em língua portuguesa. Eles aprendem o nome dos golpes em língua portuguesa, as músicas na língua portuguesa, e a vontade deles de quererem cantar, de quererem aprender, receber muito bem. Eu fui recebido por uma pessoa que trabalha na NASA. Eu fiquei assim, uau, né? Então, eles têm muito respeito e valorizam. Depois eu fui para a Alemanha, e na Alemanha também tem um brasileiro desenvolvendo um trabalho de capoeira na Alemanha, hoje mestre cabeça, e também lá uma valorização, sim, impressionante. Eu vim amando ainda mais a capoeira, mas com o sentimento de que nós temos algumas lições a aprender aqui no Brasil, né? Na questão de valorizar a nossa cultura, porque pelo mundo, gente, estão valorizando. Porque é lindo de ver o respeito aos rituais, à prática, e querer ver a gente, né? Quer dizer, eles estão num país que eles poderiam estar praticando N outras coisas. E eles queriam aprender capoeira, queriam ver a capoeira do Brasil. Sim, incrível, né? Você fala assim, né? Que a gente aqui precisa aprender
né, sobre essa valorização, né? A capoeira e como outros movimentos da cultura popular brasileira, né, o maracatu, as congadas, os reisados, toda essa vastidão cultural, né, ela por si só, ela tem valor, né? Ela tem um valor. A gente precisa descobrir esse valor, né? Quando você fala dessa experiência que você teve lá na Inglaterra e na Alemanha, você coloca assim, o respeito. Então lá eles atribuem a este valor que a capoeira tem, né? Porque reconhece que é algo muito valoroso, né? Então eu vou fazer uma pergunta como diretora de escola, né? E como professora, porque a gente está diretora, Exato. A gente está coordenadora, mas a gente sempre é fundamentalmente Professora. Mesmo muito antes de ser professor, a gente já é professor, né? Porque a gente tem esse encantamento em distribuir, em compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente descobre com os outros, né? Com os demais. Então, como que no desempenho das suas atividades como diretora, como gestora de uma escola, você acha que a capoeira pode contribuir? Que caminhos você aponta, ou se não os caminhos, os entraves maiores que você encontra para fazer com que a capoeira se coloque na educação, não só com um projeto, vamos lá, brincar a capoeira, dançar a capoeira, jogar a capoeira, mas a capoeira sendo a tecnologia educativa, sabe? O que eu estou falando aqui, minha gente? A gente não vai usar a capoeira para o aluno aprender a falar ao português, à ciência, à geografia, à matemática ou o que quer que seja. A capoeira por si só, ela já é a tecnologia, o conteúdo, ela é a vivência, né? Então, como o que você aponta sobre isso? Pergunta bem difícil, né? Então vamos lá, vamos começar pela parte que eu acredito que é a parte boa, né? Que eu me tornei capoeirista depois de já ter me tornado professora. Então eu olhava para a minha atuação como professora e como é que eu coloco a lei em prática, como é que eu cumpro a lei na minha atuação profissional como professora, uma lei que tem uma importância da gente recontar as nossas histórias, porque isso para mim é muito caro, né? É muito importante para a gente ter uma sociedade melhor. E a gente está caminhando pelo menos nisso. Essa lei foi uma grande conquista, uma grande luta, e foi uma grande conquista. E aí já na minha atuação como professora, e aí eu vou falar mais da atuação hoje como diretora, porque é ainda mais difícil, que a visão que se tem do que a diretora deveria ser na escola, fazer na escola, e olhar para isso, como é que eu coloco a lei em prática, como é que eu continuo. Como professora, eu colocava nas minhas aulas, eu tinha livros que falavam de capoeira, eu trazia músicas que são nossas músicas, as músicas do nosso povo. Eu cantava com os estudantes, eu trazia os instrumentos. Eu tinha o berimbau na minha sala, eu tinha o tabaco na minha sala, pandeiro, alguns dos principais instrumentos da capoeira, da roda de capoeira. Eu trazia esses elementos para a sala de aula. Como diretora, quando eu me tornei diretora, faz 6 anos, a primeira coisa é que na minha sala eu tenho os instrumentos de capoeira. E eles acabam sendo, de alguma forma, elementos de educação, da gente conhecer quais são os elementos que estão aí nas nossas culturas, nas nossas manifestações culturais. Então, na minha sala, às vezes eles entram e tocam, né, os instrumentos,
porque é diferente e a gente até desmistificar, até tentar tirar os preconceitos que se tem sobre esses instrumentos, porque são instrumentos usados em várias manifestações de matrizes africanas. Então, uma das coisas que eu faço hoje na gestão é eu trazer elementos da capoeira para a minha atuação profissional, porque eu só estou cumprindo a lei, não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Como capoeirista talvez seja um pouco mais fácil, porque eu tenho, eu desenvolvi algumas habilidades, mas eu trago, uma das coisas que eu tenho orgulho de falar que eu fiz e que eu gosto de contar é que quando eu me tornei diretora eu me apresentei tocando berimbau. Eu me apresentei cantando uma cantiga, depois eu falei meu nome, contei um pouco da minha história e falei, dentre as coisas que eu faço na minha vida, eu sou capoeirista e eu trago a capoeira para a minha atuação profissional. E aí, em todos os momentos que eu posso, quando eu recebi os estudantes tocando berimbau, antes de me apresentar e de falar das regras da escola, porque eu também acredito que a educação precisa nos conectar de algumas formas, e a música, por exemplo, também é um elemento que já tem na capoeira, então é usando essa tecnologia que a gente tem. Nas reuniões familiares, eu também já trouxe apresentações de capoeira, eu recebo os pais tocando berimbau e cantando uma música, e já dá aquela... Então, é algumas das estratégias que eu utilizo. Nos momentos de formação com os professores, então, trazer alguns dos conhecimentos que a gente tem, que estão no nosso currículo da cidade, estão no currículo na Secretaria Municipal de Educação. E, então, assim, em tudo que eu posso, eu tento estar trazendo apresentações. Eu já implementei na escola projeto de capoeira, assim que eu virei gestora, um projeto extracurricular. Depois o projeto acabou, nós não conseguimos dar continuidade pelos entraves administrativos, e é uma luta que eu tenho também, um projeto de capoeira que conversa com todas as áreas do conhecimento, com o que a educação busca, que é fazer o desenvolvimento integral dos estudantes. E a capoeira é uma tecnologia que eu já ali desenvolvo muitas coisas. Então, falando aí de como na minha atuação, eu estive em seminários, em congressos, eu atuo junto ao núcleo de educação étnico-racial dentro da Secretaria de Educação, levando também informações aos professores quando temos eventos, quando temos atividades. Nós estamos... Outra coisa que está sendo importante hoje, que é bem mais recente, em 2021 tivemos a aprovação da lei que institui capoeira nas escolas. E hoje eu estou fazendo parte de um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Educação que está estudando como implementar a capoeira nas escolas, de forma que a capoeira seja vista como essa tecnologia de desenvolvimento humano, de desenvolvimento cultural, de educação integral nas escolas. Então, eu estou junto do grupo de trabalho que está pensando em como implementar das diversas formas, porque a educação é diversa. Tem a educação infantil, tem a educação para jovens e adultos, tem o ensino fundamental regular. Então, como implementar em cada um dos níveis de educação e das diversos tipos de educação que nós temos, implementar a capoeira, exatamente como você trouxe, que é sendo o que ela é, que é ferramenta de desenvolvimento humano. E aí pode ser utilizada e implementa, nos ajuda a implementar a educação como deveria ser. Sobre os entraves, temos muitos, temos uma história de preconceito sobre a capoeira que foi criminalizada. Então a gente tem uma história muito recente da capoeira sendo vista como ferramenta de educação e de desenvolvimento humano. Então, um dos entraves é que historicamente a nossa educação, por exemplo, ainda foi a educação que falava mal da capoeira, que olhava para a capoeira de um jeito muito preconceituoso, ainda inclusive criminalizando, porque quando a gente ainda na escola aprende que o Brasil teve descobrimento do Brasil,
de uma história que já não poderia mais estar sendo contada e ainda você encontra em livros. Então, a capoeira sendo ligada ao processo de escravização que aconteceu, então ainda de forma com muito preconceito, né? Uma coisa que era ruim. E é muito recente a história da capoeira como reconhecimento de uma arte, cultura, manifestação com valor, com potencial e linda, né? Sendo valorizada e respeitada. Então a gente tem desrespeito, a gente tem o preconceito, e o preconceito ainda está, inclusive, dentro das escolas, né? Nos profissionais das escolas, e ele precisa ser ainda vencido, conquistado, né? Porque foi esse processo de preconceito está muito enraizado, né? A gente tem que vencer todos os tipos de preconceito. Então, é um processo difícil, né? Quando chegamos com o instrumento na escola, nem todo mundo fala, ai, que legal esse instrumento, pelo contrário. E esse instrumento nosso, da nossa cultura, desenvolvido, nasce em África, mas foi desenvolvido e para ser apropriado no Brasil, a capoeira foi desenvolvida aqui. Então, as grandes dificuldades são os preconceitos criados. Vou citar só mais uma, porque ela ainda é muito forte nos nossos meios sociais, que é a questão da religiosidade, que é das pessoas ligarem as suas práticas religiosas a tudo que fazem. E os preconceitos estão muito dentro de algumas religiões. E, infelizmente, as pessoas não conseguem discernir, né? Separar. Isso aqui é manifestação cultural, esportiva, desportiva e de educação. Né? É manifestação da nossa cultura brasileira. E tem muita gente que não consegue separar. Não pode colocar um instrumento de percussão que já é de uma religião e não é. O instrumento de percussão é para fazer música, sim, né? Ou para N coisas. E a gente tentar desvincular isso, né? Hoje a lei nos ajuda muito. Porque as pessoas se perguntam, como é que você fez isso na escola e você não teve denúncias, né? E aí a gente conversa muito com as famílias. A gente faz o processo de educar. De educar sobre isso, sobre separar o que é manifestação cultural, o que é do nosso povo. A gente tem que valorizar e respeitar. Né? E que não tem a ver com práticas religiosas, né? De crenças. Não tem a ver com mexer com as nossas crenças. Mas a gente saber respeitar o que é do nosso povo, principalmente. Que nos foi tirado por muito tempo. Então que a gente precisa valorizar. Então esse é outro dos entraves, mas que eu acredito muito nisso, né? A gente vai dando algumas porções, né? De que não é isso, de que dá para praticar isso e não ter nenhuma relação com nenhuma religião. Sim. E a gente consegue ir trabalhando na escola que eu estou, eu não tive problemas. E eu estou na Brasilândia, que é um território com várias manifestações, que a gente tem pessoas de várias religiões e tem entendido, né? Eu falo que foi uma conquista do meu território e da minha comunidade, deles estarem entendendo e cada vez mais entendendo e respeitando, né? Que cada um possa praticar e separar essas questões. Respeito, né? Essa é a palavra-chave. A palavra-chave disso tudo é o respeito. Quando uma família ela não entende muito bem o que você está fazendo, o que a escola está propondo, eu digo, né? Na conversa com os nossos pais, né? Não é responsabilidade da família compreender a fundo esse processo. Mas, ao contrário, nós professores temos sim essa responsabilidade, né? Então, esse grande entrave da comunidade escolar, professores, não entenderem, não conseguirem fazer esse discernimento entre religiosidade
sociedade, entre cultura. Isso é uma coisa muito grave, né? Ainda há pouco tempo eu estava lendo um artigo e pensando sobre... Também lendo um artigo e depois em conversa com outros pares, a gente vai conversando e vai pensando, vai ampliando sobre essa ideia de que tem que ser uma coisa só. Essa ideia de que é uma epistemologia só, de que é um conhecimento só e que esse conhecimento que veio lá da Europa e que é esse apenas que nos cabe. Então, eu percebo assim, que parece que alguns professores têm uma dificuldade de entender que as coisas elas abordam, elas abarcam a outra. A gente não precisa pegar uma realidade e jogar ela inteirinha fora para conversar com outra realidade. Não, a gente vê essa realidade e essa realidade, como isso se encaixa, como isso conversa, o que pode ser substituído, como nós vamos avançar como civilização, porque a gente avança, a gente não fica parado no mesmo lugar, né? E sobre isso, a gente tem uma questão muito séria, que você falou lá no comecinho, que é sobre o epistemicídio, que é suprimir o conhecimento do outro, aquele conhecimento que é diverso. Então, se eu sou de determinado povo, é só aquele conhecimento que cabe e nada mais interessa. Isso já não cabe mais. Isso, nas universidades, nenhum teórico fala mais sobre isso. Mas, assombrosamente, isso acontece dentro das escolas. Como um fantasma que reside ali dentro dos armários. Você abre o armário, sai lá, aquela coisa que é assim, sempre vai ficar e não vai mudar. Então, para os nossos parceiros e professores, né, a gente faz esse convite, né, para conhecer mais, né? Falar sobre essa ou aquela religião não vai convencê-lo a mudar de religião, não é disso que se trata. Quando a escola, ela traz uma cultura que é outra, ela não está tentando convencer de nada, ela está mostrando que, ó, enquanto tinha um programa na TV Cultura, que eu me lembrei agora, toda vez que eu ia falar para os meus filhos, né, eu falava assim, enquanto isso, no lustre do castelo, não é? Porque enquanto se estava fazendo uma coisa na Europa, estavam acontecendo outras coisas na América, aqui em Abiyala, né, que é o nome da nossa América, aqui, que estava acontecendo outra coisa lá no Japão, que estava acontecendo outra coisa lá na África. E nenhum desses conhecimentos é superior ao outro. É conhecimento e ponto. Vamos voltar, né? Porque eu sou professora, sou professora e sou um perigo, aí a gente começa a conversar. Isso é uma coisa que é importante, eu acho que exatamente do que você falou, nós coexistimos no mundo e somos seres sociais. Sim. Né? Tá mais do que provado que sozinhos morremos. Né? Se eles tentaram viver sozinhos, eles morrem. E não por falta de alimento ou das necessidades físicas. Somos seres sociais, de nos relacionarmos. E essas relações precisam se basear no respeito, né? Então, o que você fala é perfeito, né? Nós coexistimos no mundo, em um mundo só. Isso sim, é um mundo só e que a gente pode coexistir. Não precisa tirar um para o outro. Dá para eu conhecer a cultura de povos europeus, dá para eu conhecer a cultura de povos americanos, de povos africanos, sem nenhum problema. Dá para conhecer todas as culturas. Aliás, conhecimento não tem contraindicação. Não tem. A gente pode conhecer cada vez mais, que só faz bem. E aliás, assim, né? Quanto mais eu sei, mais eu tenho a consciência do que eu não sei. E aquele conceito de completude, né, que Paulo Freire fala, né? Que o ser humano é um sujeito incompleto. Nós somos incompletos, nós precisamos do outro.
para trazer um pouco de completude, né? Então, vamos lá. Vamos falar então agora de uma coisa que eu acho incrível também no seu currículo, no seu fazer, no seu dia a dia, que é o xadrez. Me conta aí um pouco, como que é a prática do xadrez e do jogo da onça, né? O xadrez, um jogo tão clássico, tão interessante, que desenvolve tantas capacidades, né? E o jogo da onça, que ainda é tão pouco conhecido, que a gente precisa difundir, divulgar, conhecer, entender. Me fala um pouco sobre essa vivência. Bem, uau! Falar do xadrez, meu Deus! O xadrez, ele entrou na minha vida assim que eu entrei na Rede Municipal de Educação, lá em 2009. Eu aprendi xadrez por um programa que existe na Rede Municipal de Educação, que é o programa Jogos de Tabuleiro, que é um programa que, aliás, a gente está olhando um pouco para como é esse programa, para estudar sobre a implementação da capoeira nas escolas, que é um programa que prevê sobre algo que não tem tanto conhecimento. Hoje ele é um programa que ele olhou para as culturas do mundo, então ele olhou sobre o que a gente está falando aqui. E aí ele propôs a aprendizagem de 4 jogos de tabuleiro. O jogo de Go, que é um jogo asiático, o Mancala-Belê, que é um jogo africano, o xadrez, que é um jogo que se desenvolveu muito na Europa, e o jogo da onça, que é um jogo brasileiro. Eu primeiro aprendi o xadrez, né? Quando eu conheci o programa só tinha o xadrez, e é um jogo que também desenvolve muito habilidades que podem nos ajudar a viver melhor no mundo. Então, e que ele é um jogo, pelo menos para mim e para a comunidade de xadrez que eu conheço, é um jogo que inclui muito respeito às regras, respeito ao outro. Eu não jogo o xadrez sem cumprimentar o outro. Falar, bom jogo. Não estou querendo acabar com você. Apesar do jogo em si ser um jogo dos 2 exércitos, ele não é um jogo que eu quero acabar com você. Eu quero tomar o seu reino e não preciso te matar para isso. O rei nunca é morto, né? Que a gente fala que em respeito a gente não mata o rei, nós vamos dominar o rei do outro território e assim tomamos esse território. E aí o quanto a gente ensina para as crianças sobre regras, sobre tomada de decisão, o que é muito importante para a gente lidar com o dia a dia, aprender a lidar com as frustrações, porque para jogar xadrez você vai perder muito. Para poder ganhar, talvez, né? Porque tem que desenvolver várias habilidades, você tem que aprender a perder. Você tem que prestar muita atenção que é uma habilidade que a gente, na educação, é básica. Você aprende sem ter atenção e tudo. E o xadrez precisa ter muita atenção, precisa focar para você jogar bem. Então você vai desenvolvendo, e aí eu vi isso e falei, olha que bacana. Na verdade, os jogos, né? O quanto os jogos podem nos ajudar. E aí a gente tem um programa que tem 4 tipos de jogos e com propostas muito diferentes. O Go e o xadrez, acho que eles se aproximam muito cálculo, muitas regras, e que tem esse intuito, né? Também de tomar território. Mas aí nós vamos para Mancala-Belê, que é um jogo maravilhoso. É um jogo de falar de plantar, de colher, de semear, de não deixar o outro passar fome. Porque eu não posso fazer isso. No mundo que eu gostaria, de viver, de estar vivendo, é um mundo em que eu não deixo, eu posso até ter mais que o outro, mas não posso deixar ele passar fome. E o jogo da onça, que virou minha paixão mais nova, que é um jogo de origem brasileira. É um jogo jogado pelos Bororós, jogado pelos Manchaneres e pelos Guaranis, né? Segundo uma pesquisa, foi encontrada sendo jogada pelos 3 povos indígenas. E a gente vai estudar um pouquinho dessa nossa imensa cultura indígena, de mais de 300 povos, de 300 culturas diferentes, mas que é linda, né? É uma mais linda do que a outra. E a gente vai conhecer um pouco dessas culturas também
tão estigmatizadas e deixadas de fora do currículo da escola por tanto tempo. E com esses jogos a gente consegue trazer, né? Então, eu falo do potencial dos jogos, e inclusive dentro dos jogos que eu posso trabalhar jogos diferentes. O jogo da onça é um jogo que fala das regras da natureza, né? Um animal que é caçador e um animal que ele sozinho é fraco dentro da floresta, mas em matilha, em grupo, ele pode se tornar forte. Sim. E aí o jogo da onça, inclusive, é um jogo que fala disso, que trabalhando em equipe, nós podemos ganhar do que nós não poderíamos ganhar sozinhos. Então, olha que bacana, dentro de 4 jogos, o que a gente pode fazer. Então, eu acredito muito no potencial para desenvolvimento humano integral. A gente fala de desenvolvimento de muitas habilidades, né, de muitas competências, que cada vez mais estão sendo solicitadas para se viver nesse mundo, utilizando os jogos. Então, eles me encantaram. Eu sempre me encantei com essa educação mais ampla, né, mais diversa. E os jogos de tabuleiro foi isso. Acabei me tornando professora e formadora do jogo da onça e do xadrez, porque eu não consigo os 4. Então, esses 2, muito pela questão da cultura indígena, que eu me tornei aí ativista, né, das nossas demandas de luta dos nossos povos indígenas do Brasil para viver, sobreviver e existir e manter, né, as nossas culturas. E o xadrez, que acabou sendo também um jogo, como os 4 jogos, mas o xadrez, que é um jogo clássico, que existe há centenas de anos, o potencial dele de ser inclusivo. Como outros jogos têm, mas o xadrez tem toda uma estrutura. Você tem hoje xadrez adaptado para cegos. Você tem o xadrez adaptado para praticamente todos os tipos de deficientes. Você consegue praticar xadrez, né? Eu arbitrei torneio de xadrez para deficientes visuais no Centro Paralímpico de São Paulo no passado, que é uma experiência maravilhosa, mas a gente vive e sobrevive bem no mundo, e os jogos são um desses caminhos. Então, jogos me encantam, como a capoeira, que é um jogo também, né? Que ali a gente até fala que a gente joga capoeira, porque precisa entender as regras, é um jogo de pergunta e resposta. Então, para saber jogar, inclusive esses jogos me ajudam. Qual estratégia você usa para buscar sempre se dar bem quando você entra na roda. Sim, que maravilha, hein? Então me fala assim, a gente ainda vive, né, nas periferias, os nossos alunos, uma grande maioria ainda se encontra em situações de vulnerabilidade e vulnerabilidades muitas, né? Porque quando você fala vulnerabilidade, as pessoas acabam sendo levadas para pensar, uma dificuldade financeira, né? Não tem emprego, então sempre ligam essa vulnerabilidade a questões econômicas, mas assim, eu falo das vulnerabilidades porque a gente tem vulnerabilidades emocionais, a gente tem, né? Então são diversos aspectos da vulnerabilidade que a gente pode citar, e que os nossos alunos, né, as nossas comunidades também são afetadas. Então, como a capoeira, como esses projetos, eles podem minimizar, eles podem ajudar ou construir um caminho para superar essas vulnerabilidades. Acho que essa pergunta é mais difícil de responder. Porque eu acho que muitas perguntas, elas não têm respostas, né? Então, o que a gente não fala deixa de existir. Então, por mais que um assunto, um problema, ele não tenha uma solução que foi verbalizada,
quanto mais a gente conversa e fala sobre ele, mais próximos de uma solução, a gente se encaminha para uma solução, porque a gente pensa junto, pensando sobre conforme isso. a gente vai conversando, é que a gente vai pensando. E aí você me lembrou de uma coisa que inclusive não está aí e está dentro dessas vulnerabilidades, né? Que é a questão da mulher, né? E lembrei para a gente citar aí, eu participo também do coletivo Mulheres da Garoa, é um coletivo que está completando aí 9 anos de existência, um coletivo que conquistou, e nós vamos celebrar aí no dia 25, o Dia da Mulher Capoeirista, instituído no calendário da cidade de São Paulo. E nós temos trazido, falando, né, dessas demandas que também acho que estão aí dentro das vulnerabilidades, né, de como vencer essas vulnerabilidades. E dentro desse coletivo, eu conto isso para todo mundo, eu me empoderei, né, eu me fortaleci muito. E é um coletivo que fala, um coletivo feminista, e aí pra gente falar um pouco do feminismo, que é a gente entender que esse diálogo precisa ser com todos, mas sobre as demandas que nós precisamos denunciar e tentar buscar soluções para resolver. Não dá para continuar num mundo em que o preconceito sobre a mulher, ele até, né, a gente vai aceitando, vai deixando passar. Então, sobre as vulnerabilidades, eu acho que nós temos essa, né, a vulnerabilidade da mulher nas manifestações na sociedade, que ela acaba se refletindo nas manifestações, né? E como a capoeira pode diminuir ou está buscando resolver essa questão das vulnerabilidades, não tem uma resposta. Eu vou aqui falar um pouco da minha experiência, do que eu acredito, mas uma das coisas principais é o empoderamento, é eu conhecer a minha história, né? Então isso é a história do povo negro. E aí isso está aqui na escola, isso está numa apresentação lá no Teatro Municipal, isso está numa apresentação na Câmara Municipal. Olha que diferença do que nós tivemos há poucos anos atrás. E aí eu falo, olha, aquilo ali é a cultura dos meus ancestrais, do meu tataravô, do meu bisavô, da minha bisavó. E aí eu falo, olha, e isso aqui me fortalece porque o sangue sente, né? A gente carrega DNA. Então, essa questão de empoderamento, né? De poder olhar para a minha ancestralidade quando você fala das nossas periferias. E aí eu retomo, inclusive, uma questão que a gente fala muito quando fala das culturas indígenas. Temos muito, né? Somos filhos da miscigenação. Então, no Brasil, quase todos nós temos sangue do povo africano, do povo negro, né? E aí teve muita mistura dos povos indígenas. Então, está dentro do nosso DNA, né? A ancestralidade, as culturas africanas, as culturas afro-brasileiras, né? Que se desenvolveram muito aqui também. Então, se eu conheço a minha história, a história do meu povo, e não a história daquele povo que eu não pareço, com as características que eu não tenho, eu vou me sentir melhor. Olha, aquilo ali parece comigo, né? Quando eu tenho, né, na minha escola, uma das coisas que eu também faço, além dos instrumentos e objetos que a gente tem, os nossos brinquedos. Então, os estudantes têm muitos instrumentos de percussão, os instrumentos das nossas culturas, né, das nossas danças, do samba, as bonecas pretas, com as cores que nós temos, que a maioria dos nossos meninos e meninas tem, da periferia. E isso vai fazendo com que eles olhem, aquela parece comigo. Aquela sim pode ser a filha que eu carrego. Sim. E nós bonecas que nós tínhamos, né, em sua maioria, não que nós não tenhamos, mas a grande maioria somos, né, somos negros. Então,
está trazendo o que é elemento da nossa cultura para dentro das nossas escolas. E acredito que a capoeira, quanto mais a gente luta para que ela seja respeitada, para que ela seja reconhecida, para que ela tenha valorização, a gente também vai criando demanda para a capoeira. Quanto mais eu trago a capoeira para as escolas, uma apresentação. Então hoje na Prefeitura de São Paulo, eu posso contratar um mestre de capoeira para fazer uma apresentação na minha escola. E aí se eu contrato um mestre de capoeira no meu território, eu estou valorizando as nossas culturas. E aí o meu menino capoeirista, que gostou da capoeira e começou a praticar, ele vê, nossa, talvez eu possa começar a dar palestra sobre capoeira. Sim. Talvez eu possa trabalhar com capoeira, dando aula de capoeira. Se vê, né? A gente vai se vendo. Então, até a questão de conseguir ganhar dinheiro com isso, que uma das nossas vulnerabilidades é a pobreza, né? É o mercado de trabalho. Então, eu acredito que o empoderamento e a valorização das nossas culturas também vai criando ambientes onde a gente pode atuar melhor. E atuando melhor, a gente se desenvolve, e desenvolvimento humano vai gerar diminuição das vulnerabilidades, porque a gente atua melhor na nossa sociedade. Então, eu acredito que a capoeira ela pode, né, ser uma ferramenta que vai nos ajudando a atuar melhor nessa sociedade que a gente ficava, né, a gente fala das margens, as periferias que estão às margens, a gente vai conseguir ver que a gente pode atuar cada vez mais, estar em todos os lugares, e vai conseguindo, talvez, lidar e vencer algumas dessas vulnerabilidades. Que potente isso, né? Capoeira, como outras culturas, é lugar de encontro. Eu acho que esse encontro, ajudando a gente a pensar nas soluções, né, para superar essa vulnerabilidade toda que a gente vive, que o nosso povo vive, encontro. Fazer, você falou assim, quando eu sei quem eu sou, quando eu me reconheço, me deu até um arrepio aqui. Você vai falando, eu vou pensando, vou falar isso. E aí, assim, olha só que coisa incrível. Que eu venho aqui com a Sankofa, né, que é um símbolo adingra, que representa nossa ancestralidade, aquilo que recupera lá, olha lá para trás. Porque você só é hoje, você só pode ser porque a sua ancestralidade te trouxe até aqui, né? E isso é muito potente, a gente ter esta consciência, levar essa consciência para os nossos meninos e meninas, para as famílias, né? Porque às vezes a gente tem uma consciência disso tardia, né? A gente se torna, que a Ana Santos escreve mesmo, tornar-se negro, né? Porque você não nasce, você se torna ali. É um processo que você vai se descobrindo por que determinadas coisas acontecem com você. Então, tornar-se mulher também, né? Porque a gente se torna mulher e percebe que pelo corpo que nós temos, pelo que somos, nós temos que agir de uma maneira diferente, né? E aí mais cuidadosa. E aí eu entendi mais uma coisa, que como a gente fala de educação, de vulnerabilidades, assuntos, né, que nos afetam muito, né? Mas eu lembrei de mais um potencial que a capoeira tem, sendo uma arte praticada com música, né? Ela também tem o potencial de desenvolvimento psicológico, né? De desenvolvimento. Quando eu estou na capoeira, eu estou mais feliz, eu fico mais feliz. Basta eu ouvir esse som, o som do berimbau, o som do atabaque, eu já fico mais feliz. Então, a forma também de lidar com os meus problemas, com as minhas dificuldades, né? As práticas culturais também podem nos trazer também isso, o bem-estar. Sim. E a realização, né? Esse bem-estar numa arte que eu sei que é do meu povo, que eu sei que é minha. E aí, né, também esse benefício
que também nos ajuda a enfrentar, né? Porque tem muita coisa a ser enfrentada, tem muita coisa a ser vencida, muita coisa a ser conquistada, e não é nada fácil para ninguém. Então também é uma forma de como vencer isso. E a capoeira também traz isso. Traz essa realização pessoal, traz esse bem-estar, né? Estar em roda, né? Conseguir olhar para o outro, né? Como o meu igual, né? Então também são benefícios que vão além. O benefício do desenvolvimento corporal. Então, que quanto melhor estamos de saúde, melhor podemos atuar no mundo. Então também, nos colocando o que a capoeira traz de benefícios por si só, eu também tenho esse, que se eu estou melhor, pratico um esporte, que a capoeira também pode ser, né, vista e praticada como esporte, eu também tenho esse desenvolvimento do meu corpo, de me reconhecer, de me conhecer, e aí vou lidar melhor com essas questões que eu tenho que enfrentar, né, gente? Você tá marcado também assim, sabe? A gente começa em roda, a gente se cumprimenta, se olha, chega no lugar e começa o maracatu. Quando a gente termina também, a gente termina em roda, se deseja o axé, né? Que tenhamos uma boa semana. E quando o maracatu está acontecendo, é muito comum que alguma pessoa assim venha e fale assim: ai, é a primeira vez que eu vim aqui, que coisa linda, já não sei o que aconteceu. E a pessoa está chorando, eu senti uma coisa. E são os tambores, né? São conhecimentos que estão lá, que estão aqui no nosso corpo, né? E que merecem ser conhecidos, vividos, experimentados, né? Que traz aí muitos benefícios. Então, no maracatu, vez por outra acontece assim, vem uma pergunta, mas você, como é que você faz? Porque o maracatu, são os homens que tocam, o maracatu surgiu no Recife, né? As nações de maracatu estão lá em Recife, Pernambuco, e são os homens que tocam, e agora vocês tocam e tal. E aí eu percebo que muito da tradição, né, os homens ficam ali, tá, mas aí como é que você faz? A gente, como na capoeira, né? A gente caminha no tempo, a gente supera, né? A tradição é a tradição, mas a gente olha para ela, isso me conforta, isso me cabe, isso é bom, isso não é bom, então vamos substituir aqui. É assim na capoeira? Como que está acontecendo esse movimento das questões de gênero? Porque as questões de gênero são muito fortes. As meninas podem ir fazer o que elas querem, mas os homens, né? Homens, desculpem, não são todos, mas tem uma grande maioria que precisa entender, né? Que a gente pode, a gente quer, e a gente vai fazer essas coisas, né? Então não cabe mais esse questionamento. Mas por que você toca tambor? Só homem que toca tambor. Mas por que você faz isso? Só homem que... Então, vez por outra, a gente é questionada desse lugar. Por que você está fazendo isso? Como você se sente fazendo isso? Né? Então... Bem, a capoeira é uma prática da nossa sociedade que é muito machista. Ainda é muito machista. Então ela foi desenvolvendo de forma machista. Isso pelo menos já tem um reconhecimento. As pessoas já pelo menos reconhecem isso, né? Há poucos dias eu estive com a mestra Janja, que é uma das nossas referências e mestras da história da capoeira e da Bahia, maravilhosa. Deixa eu um abraço para a mestra Janja. E eu estive respondendo
uma pergunta muito parecida com a que você me fez agora. E aí, eu contei nesse meu lugar de ter apenas 13 anos de prática de capoeira, tendo um filho no meio do caminho, e aí a gente, quando é mãe, tem um filho, aí quase nenhuma arte, cultura e esporte olha para isso. Azar o seu, fica longe, não treina, não faz, e se der sorte, você volta. Tá? Porque não tem acolhimento nenhum, isso ainda não tem. Isso ainda não encontrei, até quero atuar sobre isso. Eu contando planos. Mas ainda quero olhar para isso no espaço onde eu treino e falar como é que a gente faz. Eu fui num lugar, inclusive, há pouco tempo, em Ribeirão Preto, e vi um movimento muito interessante nesse sentido. E em algumas culturas africanas, a gente vê que tem esse acolhimento, né? Tem um provérbio lindíssimo que fala: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Esse provérbio deveria vigorar mais na nossa sociedade, que é uma aldeia, né? Quando a mãe tem um filho, dizem que o filho é para o mundo, mas quando nasce da mãe, até fazer um ano é totalmente da mãe, depois e até morrer da mãe. O pai, e desculpem os homens, tem pais ótimos no mundo, como o meu, mas não é dada a responsabilidade de forma igualitária. E a gente nos movimentos tem buscado falar de ser igual. E para ser igual, seria bacana que todos pudessem praticar de forma mais, em números mesmo, né? Equilibrada. E aí na capoeira, eu levei anos, depois de começar a praticar capoeira, para ver uma mulher tocando berimbau, numa roda de capoeira. Foi a contramestra Natália Fio, na roda de capoeira da República. Eu olhei e falei: mulher pode tocar berimbau. Porque naquele tempo, eu não estava indo nas redes sociais, né, isso era muito recente, e eu nunca tinha visto. Em anos de capoeira, só tinha visto homens tocando berimbau. Então isso ainda está muito nascendo, sabe? Isso ainda está num processo ainda muito lento. E aí, quando eu falo que o coletivo Mulheres da Garoa me ajudou muito, porque fui participar de um evento do Mulheres da Garoa, organizado prioritariamente de mulheres, mas que, por exemplo, ele foi criado pelo Mestre Kaká e pela Poliana Félix, que é um casal que teve essa ideia lá na Indonésia de fazer um movimento feminino de capoeira. E olha que sacada interessante, até hoje são eles que acompanham e estão ali à frente do coletivo. E entendendo que os homens precisam estar juntos para entender. Não adianta nós mulheres que já sofremos na pele o machismo. Não adianta se só nós falamos por nós mesmos. Eu sei o que eu sofro na pele, você sabe. A gente sabe que a gente enfrenta todo dia, né? Os olhares, o jeito que tem que se vestir, o jeito que tem que falar, o jeito que tem que se comportar, se relacionar. E aí, no Mulheres da Garoa, eu vi uma bateria com 3 mulheres no berimbau. Gente, uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, porque eu já amava capoeira. Falei: gente, nós podemos tocar. Então, esse movimento tem sido muito recente, né? Inicialmente a capoeira era até não podia. A gente teve esse momento que não, mulher é para cantar e bater palma. Mas estamos vivendo um momento de avanço nesse sentido, de entender que fica bem melhor se todas, todos, todes participarem. Então, que a gente, que seja uma prática de existência de emancipação e não o inverso. Ser mais uma prática que promove preconceito e discriminação. Então a capoeira também está caminhando, nasceu numa sociedade machista. Então a gente entende, inclusive, porque inclusive mulheres eram ensinadas a ser machistas, homens ensinados a ser machistas. Isso a gente está começando a vencer essa ideia de quebrar práticas, de tentar eliminar e acabar com práticas que eram extremamente machistas e fazer o mal para homens e para mulheres. Um dia desse eu estava conversando com um amigo capoeirista, quando eu falei isso para ele: sério que vocês entendem isso? Entende que ser homem no mundo também não é fácil. Mas para nós mulheres é mais difícil, tá? Não tem comparação.
Então, não dá para Não dá comparar. pra comparar. Né? Porque tudo que nós temos que fazer, a própria questão que só nós geramos a vida, mas a vida é gerada de uma relação entre um homem e uma mulher, e aí quando a vida nasce, é preciso, é importante que tenha o homem, a mulher e toda a comunidade, entendendo desse filho, desse ser que é da comunidade que vai para o mundo. E aí essa questão da mulher na capoeira tem evoluído, ainda a passos lentos, porque uma mulher para se tornar mestra de capoeira, às vezes tem que ficar o dobro do tempo que um homem na capoeira para se tornar mestra de capoeira. Então ainda... E aí a gente considera que, por quê? Porque a mulher parou para ter filho, a mulher teve que parar para N coisas, enquanto os homens dificilmente param, por motivos aí da sociedade. Então tem isso. Né? Isso não é considerado, porque o homem ficou treinando, o pai ficou treinando, a mãe foi recuperar o corpo, foi cuidar do bebê. Então isso tem avançado sim, eu tenho sentido isso, de conscientização tanto de homens quanto de mulheres na capoeira, mas isso tem sido a passos lentos e ainda tem muito sim, né? Tem muitas práticas machistas e que inclusive nos afastam, quanto nós temos que passar por cima para continuar na capoeira, para continuar praticando, porque você é assediada. E aí eu queria tocar na questão do assédio. Você é assediada porque práticas, né, palavras que são violências são normalizadas. Então, a gente tem que enfrentar assédios, enfrentar alguns tipos de expressões, que isso não é para mulher, e abster e falar, não, eu vou sim tocar o berimbau na roda. E aí quando eu falo do berimbau, o berimbau para mim, ele é mágico, né? Ele que comanda a roda da capoeira. Então era muito importante para mim ter uma mulher no berimbau. E aí a gente sempre brinca no coletivo Mulheres da Garoa, que quando uma mulher pega o instrumento para tocar, vem o ISO 9000. Será que toca? Será que sai som? Será que a gente aí a roda inteira olha para você. Será que vai conseguir? Então, para fazer isso e pegar o berimbau, você tem que fazer 3 vezes melhor que qualquer homem. Porque quando um homem vai para o instrumento, gente... Ele é bom, né? Não, ele não precisa ele ser não precisa bom. fazer nada. Ele não precisa porque ser ele já bom. aparece ali bom. Ele não precisa ser bom. Deixa eu fazer. Eu tô Sim, rindo, mas é de sim. nervoso. Tá? Eu tô rindo que é de nervoso, porque se fosse em um aspecto da vida apenas, seria mais fácil. Mas são em todos os aspectos. Será que dirige bem? Será que leciona bem? Será que sabe mesmo o que está falando? E aí a gente vai vivendo, vai encaminhando e vai tendo que superar, porque ninguém merece, né? Ter que, como você disse, não é fácil para o homem. Então, eu estou falando agora com os homens, né? Se não é fácil para vocês, que não tem nenhum desses entraves, imagina para nós. Então, pense nisso e colabore, por favor. O mundo, nós estamos no século XXI. Nós caminhamos, né? E a gente precisa avançar. E um mundo bom para as mulheres é um mundo bom para todos nós, né? O feminismo, ele não é o antônimo de machismo, porque o machismo é uma ação opressiva e violenta. O feminismo é uma ação de empoderamento, de dizer, olha, nós estamos aqui e exigimos respeito. É sobre isso, né? E aqui eu quero aproveitar e deixar um forte abraço a todos os capoeiristas e as capoeiristas do mundo, né? Os que já vieram, né? Os que estão chegando e os que estão aí, porque a nossa arte é lindíssima e tem evoluído, tem dado exemplo, né, para essa nossa sociedade. Algumas manifestações têm conseguido
vencer, e não é desrespeitando a ancestralidade, Sim. mas é fortalecendo coisas que a gente não pode perpetuar, porque senão não são todos que podem, né? E a gente tem todos vieram de uma mulher. Como é que a gente desrespeita a mulher? Aliás, sobre essa questão que a gente estava falando, eu queria aqui deixar um abraço para todas as mulheres capoeiristas, as que já vieram antes de nós, as que estão vindo e as que estão praticando capoeira, porque merecem os parabéns, né? Tem que ser muito resistente, tem que ser muito corajosa, tem que ser muito persistente para ser capoeirista, porque nós temos de enfrentar muitas coisas além da prática da capoeira, que nós precisamos treinar, praticar, estudar, e cada vez mais nós temos mulheres capoeiristas se tornando mestras. Deixar um abraço para a mestra Boca, de Jaguariúna, que é uma mestra que se formou há pouco tempo, é a nossa mestra referência do coletivo Mulheres da Garoa, que faz parte aí junto comigo, e outras mulheres maravilhosas da gestão do coletivo Mulheres da Garoa, que são referências e estão há muito tempo também na capoeira e estão aí nessa resistência, que foram elas que me proporcionaram chegar até aqui como eu estou hoje, né? É olhar para elas, e eu já disse isso para elas e só estou repetindo porque eu faço questão de repetir. Elas me inspiram, me dão força, e é por isso que eu segui, senão eu já tinha desistido, porque não é fácil não, né? Não é fácil. Gente, um beijo também para todas essas mulheres, mestras, capoeiristas maravilhosas. As que eu conheço, são poucas as que eu conheço, e as que eu não conheço, espero conhecê-las, porque é isso, é uma decisão de muita coragem, né? E de bastante resistência, e que conta com as escolas para que viabilize, para que publicize, para que divulgue, para que faça o seu papel, que não é um papel de favor, é o papel da escola, né? Falar sobre a nossa cultura. E é isso, né? Então, parabéns. Eu estou aqui emocionada pensando nessas mulheres. Eu não sou capoeirista, gente, queria tanto ser, né? Vou chegar mais. Querendo montar vou chegar mais. A minha terapeuta deve estar olhando e falando assim, não vai, porque são tantas coisas, né, com as quais a gente se envolve, né? Maracatu, agora ela quer fazer capoeira também. Mas não adianta, se a gente chegar na roda e sentir o chamado, a gente acaba indo e vai fazer, né? Então, eu me lembrei da fala de um amigo, na verdade, é a fala de um amigo que cita outro amigo, e que são dois lindos, são duas pessoas, são desses homens, assim, que nos referendam, homens parceiros, sabe? Que estão nessa luta feminista também, estão tentando, estão aprendendo, estão tentando. E que ele fala assim, lá no Maracatu, Maracatu não se aprende por download. Não adianta a gente dar uma aula de maracatu, não adianta dar uma aula didática, trazer a apostila, já pensou que coisa horrível? A apostila da capoeira, não é assim, né? A cultura, essa nossa cultura, ela se aprende na vivência, na experiência, não tem outro jeito de fazer maracatu, de fazer capoeira, eu uso dizer aqui, porque não sou uma capoeirista, né? Sim. Mas não tem outro jeito de fazer senão vivenciar, experimentar. Uma coisa que você disse lá no comecinho, você deixa o seu instrumento, todos os objetos da capoeira lá na sua sala.
isso tem uma simbologia e dá uma informação direta, importante. Cada pai, cada família que entra na tua sala e olha e fala assim, o que eu faço é referendado pela escola, é reconhecido pela escola. Então, o que eu sei tem importância. E é isso que a gente fala de reconhecer e trazer à tona as epistemologias que foram abafadas, né? Então, isso é fantástico. Eu já vi a sua sala, né? Eu já vi a sala dela, gente. É maravilhosa assim. E é fantástico, porque a gente precisa trazer essas referências. A gente está encaminhando para o final. Não é uma pena isso? Então, nós vamos aqui encaminhando para o final desse Papoeira de hoje. Você quer falar mais alguma coisa, Márcia? Eu tenho certeza que você quer falar um monte de coisa. Mas você gostaria de finalizar com... Bem, quero primeiro agradecer, né, a Universidade Federal do ABC, a pessoa da Cláudia, que é maravilhosa também, que eu admiro. Olha, que eu adoro, que é muito bom saber que tem você no mundo, tá aí junto com a gente, que tá aí junto com essa luta, que a gente não tem opção, não tem escolha, então vamos fazer desse jeito, né? A gente não tem opção, a gente não nasceu com essa opção, mulheres pretas, então a gente vai ter que fazer isso mesmo, então vamos desse jeito. Que eu falo que são várias, né? São várias lutas que a gente tem que travar e a gente está travando. Quando eu vejo minhas meninas que quando olham pro meu cabelo, que quando olham para mim, se veem, ai, não tem preço. Elas me veem fazendo capoeira, elas ficam assim, a diretora faz capoeira. E é lindo, e eu tô falando das meninas e dos meninos, né? Nossa, uma coisa que era criminalizada, hoje a minha diretora pratica. E ela vem aqui, já em alguns momentos já me apresentei na escola, fiz aula de capoeira com eles, joguei com eles, e eles ficam encantados. Então hoje a gente pode encantar os nossos meninos e meninas com a nossa arte, com a nossa unidade. Isso você me lembrou quando eu fiz trans. Nossa, as meninas olhavam pra mim e eu falei, que lindo, e agora elas podem usar as suas tranças, o seu cabelo, do jeito que elas quiserem, grandão, pequeno, liso, crespo, cacheado, e a gente está avançando. A escola está avançando para o caminho que ela realmente consegue ser para todos, que é uma conquista que ainda não foi conquistada, mas que a gente está caminhando e ela é muito importante. Né? Essa escola que não manda mais embora os problemas, essa escola que atende, que recebe, que acolhe e que também é para as pessoas com deficiência, porque já basta que eles já nasceram ou que depois, né, adquiriram, e para viver no mundo é mais difícil ainda. Então, a escola está conseguindo caminhar, ser para todos, e você sabe que tem projetos de capoeira para pessoas com deficiência. Na verdade, temos projetos de capoeira que incluem a todos. Né? Eu vou citar aqui o mestre Márcio Santos, que tem um projeto modelo para o mundo inteiro, e que é um projeto para qualquer idade que a capoeira permite. Ela é uma tecnologia tão incrível que você não tem assim, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Né? A prática da capoeira consegue, dentro de uma roda de capoeira, você consegue jogar se você não levantar bem a perna, se você não tiver a perna, se você tiver 80, 90. Ontem eu estava com o mestre Gladys e com o mestre Valdenor, que tem mais de 70 e mais de 80 anos. E entram na roda de capoeira e jogam capoeira e falam e ensinam e promovem a capoeira e valorizam a capoeira. E deixam aí, e estão deixando muitas sementes. Já deixaram, estão deixando, vão deixar ainda por um tempo. Então,
eu quero deixar eu estou falando do lugar de graduado em capoeira, né? Então, uma coisa que eu não falei no começo, quando vocês apresentaram, ser graduado em capoeira é uma graduação bem baixa na capoeira, né? Tem ainda graduação de instrutora, de professora, de contramestre, para ter graduação de mestre. Ainda estou no caminho aí muito, muito longo a percorrer para a busca de me tornar mestra de capoeira. Mas, então eu falo desse lugar, né? Tem pessoas que podem falar muito melhor do que eu, porque já tiveram muito mais legado e caminhada na capoeira, mas quero falar desse lugar que a capoeira é uma ferramenta incrível de desenvolvimento humano e ela não precisa ela não precisa ser, como você falou, reinventar. A capoeira vai ser utilizada para... Não, a capoeira para a capoeira em si. Né? A gente está nessa conversa lá no grupo de implementação da capoeira nas escolas. A gente tem tido incentivo público à capoeira. Vou deixar aqui agradecimento, porque os nossos políticos também precisam atuar nisso, em valorizar as nossas culturas, a cultura dos nossos povos. Isso também está crescendo, né? Eu acompanhei alguns políticos fazendo e cumprindo esse papel. Então eu quero agradecer e deixar como mensagem que o que nós precisamos é valorizar todas as culturas, todas, não precisa tirar nenhuma, como nós falamos, não precisa jogar uma na lata do lixo para ter a outra, dá pra gente coexistir, porque de fato no mundo a gente coexiste e vai ser muito bonito quando todos puderem, né, coexistir e viver e se realizar, porque na verdade tem gente que se realiza no maracatu, tem gente que se realiza na capoeira, tem gente que vai se realizar em tudo isso, porque a gente gosta de muita coisa, mas que se possa escolher. Para poder escolher, a gente tem que deixar isso chegar, né? Que é a função da escola, principalmente. E que a escola é esse território por onde todos passam. Por isso que as nossas lutas estão dentro da escola. Porque a escola é o lugar onde todos passam. Quero deixar aqui, já deixei o agradecimento, quero deixar agradecimento ao meu mestre de capoeira, Eduardo Negão, ao meu grupo de capoeira, que ele me ensinou aí desde alguns dos primeiros passos e primeiros movimentos de capoeira. Quero deixar todo o agradecimento às nossas mestras, que hoje eu conheço, tenho o privilégio de falar que eu conheço mais de 20 mestras de capoeira, que é um fato histórico. Né? Eu falo que eu tenho uma foto com 5 mestras. É histórico, mas daqui a pouco vai ser fácil eu ter uma foto com 100 mestras, né? Porque estamos avançando. Então, agradecer a todos que contribuíram para esse avanço da nossa arte capoeira ser para todos, cada vez mais para todos, e agradecer imensamente, né, a todos e todas que me fizeram chegar até aqui, porque tem gente que continua persistindo e resistindo e resistiram para nós estarmos aqui. Vou deixar todo agradecimento a todos e todas que nos trouxeram aqui. Gratidão pela palavra de carinho. Você é uma pessoa assim, que eu me orgulho de ter conhecido, que sorte. Não tem nada a ver com sorte, né? O universo vai conspirando, vai trazendo para perto aquilo que ele tem a mesma energia, né? Então, que bom por isso. Educar é ato político. Educar é um ato político. Não é político partidário, mas político de buscar caminhos, construir caminhos, né? Viabilizar caminhos. Então eu gostaria de agradecer a você, Márcia, que veio até aqui, né? Saiu de lá da escola, né? Saiu lá de São Paulo, veio até aqui para nos dar participar do nosso capoeira, dessa entrevista linda. Estou muito feliz, tá? Porque foi muito mais do que uma entrevista, né? Foi um bate-papo, um momento de encontro verdadeiro. Quero agradecer ao projeto Afinidades, que abriu espaço para nós, que sempre abre esses espaços. A professora doutora Ana Maria Dietrich, que é coordenadora do projeto, e toda a equipe técnica, Natália,
Pamela, gratidão imensa a vocês. E é isso. Deixa eu só fazer um último agradecimento, que agradecer é uma coisa que eu gosto muito. Sou muito grata ao caminho percorrido. Eu nasci numa viela, na zona norte de São Paulo. Sou filha da escola pública, sou fruto da escola pública. Fiz faculdade com 100% de bolsa para a ProUni. Me tornei funcionária pública e hoje diretora de escola. Tenho muito orgulho de falar, respirar. E eu fico muito feliz que uma universidade abra esse espaço para falarmos da capoeira, porque esses espaços transformam, fortalecem a todos, vão melhorar o nosso mundo. Eu acredito demais nisso, que espaços como esse, para artes que são nossas, que estão enraizadas em nós, que agora a gente olha e fala, olha, está tendo respeito, está tendo espaço, e os nossos meninos vão poder olhar para isso. Olha, estava lá uma universidade falando sobre isso. Isso também fortalece muito. Então o papel de vocês também é muito importante para a gente ter mais desenvolvimento humano ainda e ter uma sociedade, um mundo ainda melhor. Então gratidão imensa a toda a equipe, a todos os professores. Gratidão imensa. Filhos da escola pública, né? Filhos da escola pública, numa universidade pública, devolvendo ao público, né? Uma citação que está lá no Teatro Embu das Artes, do Teatro Embu das Artes, o teatro que foi fundado por Dona Raquel Trindade. O pai dela, Solano Trindade, tem uma fala assim, e aliás é a frase que está lá nas minhas boas-vindas do WhatsApp, pesquisar na fonte e devolver ao povo em forma de arte. As fontes são muitas, então vamos pesquisar as múltiplas fontes que nós temos e vamos levar ao povo em forma de arte, de cultura, de educação. Muito obrigada.